assento. Talvez da lista de todos os convidados, presbítero Jean, eu fui o único a saber na noite de ontem que estaria pregando hoje, né? Todos os demais há meses aí e vai assim por diante. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Eduardo, sua digna esposa, missionária Jaqueline, que mesmo com o pequenino Eduardo, ontem ele esteve ali ao lado, né, cultuando a Deus na sala ao lado. Nenenzinho, com esse som tem que poupar o ouvido, enfim, mas ela aqui, mesmo amamentando. Pastor Eduardo, nós estamos vivendo o que há 10 anos atrás eu orei ao Senhor e pedi. Então tudo que os meus olhos têm contemplado ao longo desses anos, realmente é a resposta de Deus a um pedido, é resposta de Deus a uma oração feita. Quando por vezes ali eu dizia a Deus: Senhor, como será? De que maneira será? Entendendo como alguém que conhece um pouquinho do ser humano, que além da mão poderosa de Deus, precisaríamos aqui ter seres humanos, filhos do Deus Altíssimo, que se colocassem na brecha, que se colocassem à disposição do reino. No entanto, o Senhor tem me dado esses grandes companheiros. Aqui está a nossa diretoria representada, nosso corpo de obreiros dirigentes, os dignos pastores de cada congregação e os nossos líderes da escola bíblica dominical, que essa estratégia, pastor Kleber, não nasceu senão no coração de Deus, porque é coisa do Espírito que aconteceu aqui, acerca da importância da escola bíblica dominical compartilhada aos nossos jovens, aos nossos adolescentes. Mas eu quero aqui de uma forma especial me dirigir ao pastor Eduardo e dizer: pastor Eduardo, talvez muitos não entendem onde Deus te colocou, e quando eu me refiro ao Senhor de uma forma específica, eu estou me referindo à esposa, à família, à casa. O porquê que vocês vivem o que vocês vivem no lar, e eu posso compartilhar um pouco do seio familiar, o porquê que o Senhor tem vivido no mundo empresarial que de fato tem alcançado. E aí se pergunta: o porquê de tudo isso? Simples, por causa da sua entrega. Por causa da sua entrega. É certo que para que um projeto como este se execute, é necessário muitas coisas. É necessário a dedicação do tempo, enfim. Mas tudo começa pelo nível da entrega. E a entrega não é apenas a dedicação de um espaço na agenda, um tempo separado para se dedicar de uma forma específica. É mais ou antes disso. É sobretudo a entrega da alma, a entrega do coração. O eis-me aqui, como de Isaías capítulo 6. Não há palavras de gratidão, não há palavras para expressar, melhor dizendo, a sua pessoa, a sua família, por tudo que vocês têm empregado no reino. Mas fica aqui a nossa palavra de gratidão a Deus e a sua família por tudo isso. Literalmente eu estou diante também de um homem leal, um homem com princípios, um grande companheiro, um amigo íntimo, pessoal, é um irmão. E eu tenho essa alegria de ter durante a minha caminhada lhe conhecido, ou os conhecido. Eu não poderia passar para a eternidade sem ter da parte de Deus
essa bênção maravilhosa, essa alegria sem precedentes de ter conhecido a sua família. Louvado seja Deus por tudo. Eu quero aqui uma salva de palmas por este casal, pela Fer, pela Rafinha, pelo Eduardo. Se você está feliz com a vida deste líder que é o pastor Eduardo, você pode dizer glória a Deus. Você pode manifestar dizendo aleluia. E mais uma calorosa salva de palmas. Glória a Deus. Sim, sim. Presbítero Jean agora, mais a missionária Camila, né? Que se junta a todos os líderes do campo, enfim. Palavra de gratidão eterna a todos. Aos adolescentes e jovens que têm também se entregado de uma forma singular, de uma forma especial. Somente a eternidade revelará o que de fato acontece em dias como esses. Pois bem, vamos à palavra do Senhor, Gênesis capítulo 4, e de fato, esta palavra é óbvio que veio do Espírito, porque não sabia nem sequer que iria pregar, mas o Senhor tem algo a falar conosco no versículo 7, do capítulo 4 de Gênesis. Aqueles que me antecederam, dentre a tantos pregadores, e eu falava no carro com a minha esposa, como é maravilhoso poder sentar literalmente para ouvir a nossa juventude. Presbítero Álvaro, que me antecedeu, nosso querido também pregador da palavra, ensinador, Natanael, que coisa maravilhosa, como eu fui ministrado ali de casa, né? Como eu fui ministrado. Que Deus em Cristo continue abençoando essa geração de pregadores, cantores, também muito ministrado pelos louvores, pelos nossos jovens, a banda, que coisa extraordinária. Vamos à palavra do Senhor, em um fato histórico muito conhecido, mas em rápidas palavras faremos aqui uma reflexão. Eu perguntei à minha esposa, falei, amor, por que essa camiseta, eu fico com a sensação que eu estou vestindo ela ao contrário? E eu literalmente por algumas vezes em casa, sem perguntar a ela, perguntei agora cedo, eu inverti ela, eu botei o verso na frente, porque parece que a sensação é que ela está apertando o meu pescoço. Aí ela disse assim, não, é um negócio de oversize, é isso? Size, né? Eu falei, mas o que significa isso? Não, é porque é a geração gosta. Eu falei, meu Deus do céu, parece que tem alguém me puxando aqui para trás, me enforcando. Eu sou acostumado com aquele negócio assim, né? Aquele negoção assim, vai chamar em V, alguma coisa. Meu Deus do céu, eles fabricaram essa camiseta errada. Mas não, é o novo, enfim, é o novo gosto. Meu Deus, como as coisas mudam, né? Até o colarinho da camiseta mudou. E eu fiquei no passado. Literalmente, mas gente do céu, não é possível. Será que não fizeram o contrário? Não inverteram lá e fizeram a impressão da estampa atrás e era para ser na frente? Enfim, mas não, é assim mesmo. As coisas mudam, mas o Espírito permanece o mesmo. Vamos à palavra do Senhor, que assim diz o texto sagrado, em Gênesis capítulo 4, versículo 7, na versão que eu tenho em mãos, mas deixa eu ler aquela que está ali na tela, para que todos me acompanhem. Se bem fizeres, não é certo que será certo, ou aceito, melhor dizendo, vamos novamente, se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Na versão que tenho em mãos diz assim: se tu fazes bem, não serás aceito, Caim, e se não fazes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo dele, e tu deves governar sobre ele. Curva a sua cabeça e ore comigo. Deus eterno, majestoso e maravilhoso, nesta manhã aqui estamos, depois de experimentarmos, comermos da tua
palavra sacrossanta ao longo deste trabalho, não somente de hoje pela manhã, mas também ontem à tarde e à noite. Mais uma vez, ó Espírito Santo, estamos aqui para ouvi-lo. Use-nos da forma que o Senhor tem usado a todos. Prepare os nossos corações, a nossa mente, a nossa alma, para que a gente possa entender o que teu Espírito quer falar conosco. Sempre orando e orando no teu nome, no nome de Jesus. Diga amém. Diga assim: a marmita já está quase pronta. Teremos almoço na igreja. Não saia, almoce aqui, porque é bem provável que você nesse intervalo do almoço encontre a sua amada. Sabia disso? Não é assim? Mesmo conversando com ela, mastigando com a boca aberta, não tem problema não. O amor é meio cego nesse sentido. Vai ter almoço mesmo, né? É R$18 uma marmita bem cheia, né? Tá bom. Então vamos almoçar na casa de Deus. Pois bem, estamos diante de um texto muito conhecido. Você está aí, diga bem. É um texto muito conhecido. Uma palavra que vem ao encontro do nosso coração, porque ao orar ao Senhor, depois de saber que aqui estaria, hoje pela manhã, o Senhor me trouxe essa palavra de uma forma maravilhosa, porque tudo que vem dele é maravilhoso, é extraordinário. Esse texto sagrado traz muitas mensagens, muitos ensinamentos, presbítero Rodrigo, e cabe a nós refletirmos um pouco acerca do que o Espírito quer dizer. Pois bem, Moisés está aqui agora escrevendo este primeiro livro, como os demais 4 livros que se seguem, e ele está falando com aquela geração que havia saído do Egito. Uma geração que traz dentro de si o Egito, costumes, hábitos, irmão Samuel, que traz dentro de si muitas coisas que precisam ser tiradas. É lógico que a intenção deste autor sagrado é fazer com que aquela geração entendesse, agora na particularidade ou na intimidade, que o Deus que havia se revelado a Abraão, Isaque e Jacó, poderia se revelar a eles de uma forma também profunda e especial. Esta geração está a ouvir Moisés, e Moisés está de forma inspirada, recebendo da parte de Deus a mensagem. O Espírito Santo toca no seu íntimo, toca na sua alma, toca no seu espírito, e ele agora tem a condição de escrever a história. Moisés não esteve presente durante esta história, durante este fato que lemos. Moisés vai aparecer na história muito tempo depois, mas o Espírito aqui esteve presente. O Espírito é aquele que sonda, é aquele que perscruta, é aquele que sabe o que se passa no mais profundo do nosso ser. Ele começa a escrever, e a história começa a partir de Gênesis 1, a história da criação. Percebemos claramente, estamos estudando isso na nossa escola bíblica dominical, que a Santíssima Trindade já estava presente. Deus Pai agora, por meio do verbo, por meio da palavra, por meio do agente que cria todas as coisas, Jesus Cristo, e na força do Espírito Santo, agora tudo passa a ser gerado, criado. Pois bem, Gênesis capítulo 1 é algo extraordinário, e cremos nessa palavra porque sabemos perfeitamente que o nosso Deus tem poder de criar todas as coisas por meio da palavra. É óbvio que a Bíblia não tem a intenção de satisfazer a perspectiva da ciência moderna, trazendo relatos científicos, para que o homem tenha agora intelectualmente a condição de compreender como tudo foi criado. Pelo contrário, a intenção do autor divino, que agora é compartilhada ao autor sagrado Moisés, é fazer com que aquela geração cresce no Deus Todo-Poderoso, cresce naquele que tudo pode, naquele que tudo faz. E ele está convocando essa geração a exercitar a fé.
E é por meio de palavras e por meio das narrativas, como acontecera no passado, em dias de Moisés, agora no passado, ele trazendo a história à memória, é que ele está convocando aquela geração dos seus dias a crer no Deus que cria todas as coisas. Gênesis capítulo 2, nós vamos ver a narrativa que está também ali trazendo quase as mesmas coisas do capítulo 1. É óbvio que em uma cronologia diferente, em uma sequência, melhor dizendo, diferente, até porque o tema do capítulo 2, não desconectado do capítulo 1, mas ele tem um outro enfoque, ele tem uma outra perspectiva. Chegamos no capítulo 3, porque o capítulo 1 e 2, irmão Jonathan, é um capítulo que vai narrar aquela geração no jardim. Sabe por que o povo tem sede de justiça? E eu não me refiro apenas à justiça divina, mas todo homem tem dentro de si o desejo de viver em uma realidade de paz, de viver em um ambiente de sossego, de fazer com que as injustiças sociais sejam reparadas. É porque ainda carregamos, e eu não me refiro apenas à igreja, mas em todos os seres homens, os seres humanos, melhor dizendo, carrega dentro de si um resquício do jardim do Éden. É por isso que nós temos dentro de nós alguma coisa ligada ao desejo de viver em um ambiente de paz. É por isso que um filho, quando encontra no seu lar um ambiente de luta, de brigas, enfim, de discordâncias entre o pai e a mãe, mãe e o pai, um ambiente violento, ele começa a indagar a si mesmo: por que eu não nasci em outra família? Por que eu não sou fruto de um outro casamento? Por que eu não surgi de um outro lar? É óbvio, porque carregamos dentro de nós alguma coisa ainda do jardim do Éden. Porque no jardim do Éden desfrutavam da paz que excede todo o entendimento. Foi dito aqui por um dos pregadores acerca da paz que excede todo o entendimento. O porquê que gostamos de paz? O porquê que o mundo está cheio de promessas políticas dizendo: vamos acabar com a guerra, vamos acabar com os conflitos, vamos acabar com a tensão entre as pessoas, entre as nações. E todos desejam viver esse tempo, viver uma realidade assim. É porque dentro de nós existe alguma coisa ainda que nos faz lembrar do Éden. Mas o Éden não apresentava essas oportunidades simplesmente por ser um jardim dentre toda a criação. O Éden não apresentava a paz que excede todo o entendimento, o sossego, a harmonia, o equilíbrio, o amor, simplesmente por ser o jardim que Deus criou. Porque Deus criou tudo. Deus não criou apenas o jardim. O jardim foi feito para que o casal fosse lá colocado. Então a questão não está no jardim, nunca esteve no jardim. A questão está naquele que desce no jardim. A questão está na presença daquele que na virada do dia, ele tem o prazer de descer no Éden e se relacionar de uma forma íntima e pessoal com o homem. Todos nós temos o desejo e temos alguma coisa do Éden, mas a gente se prende ao ambiente. Não é isso que a sociologia moderna prega, dizendo que talvez a prosperidade do homem, ou o sucesso do homem, se dará quando nós conseguirmos influenciar o nosso meio, no sentido da nossa realidade. Isto é, somos levados a acreditar que somos frutos do meio. Isso significa que talvez hoje eu faça alguma coisa porque o meu meio no qual eu cresci, de um certo modo me ensinou. Eu replico as coisas que eu aprendi e coisas erradas, porque o meu meio que fui criado lá dentro de casa, no seio familiar, é isso que eu acessei, é isso que eu tive ao longo da vida. Somos levados a acreditar que o meio é que nos forja. Somos levados a acreditar que o ambiente é que nos molda. Mas observa que aquele casal estava num ambiente perfeito,
Aquele casal estava vivendo uma realidade de amor, equilíbrio, paz. No entanto, decidiram fazer o que fizeram. Decidiram praticar, master, o que praticaram. O capítulo 3 não acontece do nada. O capítulo 3 não acontece porque de alguma forma Deus cometeu injustiça com o homem. Por que Deus me fez assim? Por que Deus me colocou naquela minha casa, naquele meu lar? Ou por que eu tenho o pai que eu tenho? Ou por que eu tenho a mãe que eu tenho? Ou por que eu vim dessa origem e não da origem do meu amigo que tem um pai maravilhoso? Não é assim? A gente é levado a acreditar que é o meio. A gente é levado, irmã pastora Ana Cristina, que acreditar que o ambiente é que nos forja. Note que este casal está em um ambiente perfeito, no ambiente mais belo. Embora tudo que Deus criou é belo, mas o jardim era especial. O jardim tinha algumas particularidades, eu sei disso. No jardim se encontrava a árvore da vida. E é tão interessante a árvore da vida, abro um parêntese, que Deus ali no jardim do Éden já apresentou algo profundo. O que é, pastor? Simples. Observa que Deus fez o boneco e soprou nas narinas, e o homem se tornou alma vivente. Repita assim após mim: alma vivente. Ora, se Deus soprou a vida, o porquê comer do fruto da vida no jardim do Éden? Alguém vai dizer assim: é porque o homem foi criado como um ser mortal. Sim, é porque o homem foi criado como um ser finito, e ele precisava da árvore da vida para se alimentar e de um certo modo permanecer vivo. Ok, é assim mesmo. No entanto, a árvore da vida já apontava para algo mais profundo e extraordinário. Era Deus dizendo assim: além da vida do jardim, existe uma vida em uma outra dimensão. Espera aí, tem alguém na casa ou é porque está pensando no Marmitex? Vem aqui, é Deus dizendo assim: olha, além da dimensão do jardim, aqui vocês têm vida. Eu soprei nas vossas narinas o fôlego de vida, mas a vida aqui é passageira, a vida aqui termina, a vida aqui tem limite, a vida aqui é uma vida que é interrompida pela morte. No entanto, eu já os apresento algo que é superior, algo que é maior, algo em uma outra dimensão. Então coma desse fruto, porque comendo dele vocês viverão. Quer dizer que além do jardim existe uma outra dimensão de vida. Ah, vocês se lembram daquele que ele se levantou e disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou peraí, vamos novamente. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Tem gente que começa falando de Jesus a partir de Gênesis 3, quando Jesus mata aquele animal, né? Naquele sacrifício cruento. Mas pelo contrário, no jardim do Éden, antes do pecado do homem, já estava a árvore da vida apontando para aquele que não tem apenas a vida para dar, mas ele é a própria vida. É Jesus dizendo assim: por mais que aconteça Gênesis 3 na vida de Adão, por mais que aconteça Gênesis 3 na vida de Eva, por mais que Gênesis 3 aconteça na minha vida e na sua vida, o que é que aconteceu em Gênesis 3? Ruptura da aliança, ruptura do pacto, quebra da comunhão, tropeço, queda. No entanto, Deus já estava dizendo assim: eu já tenho preparado na eternidade uma árvore. Gênesis 3, o homem morre, mas quem foi que disse que o homem permaneceria morto? Porque a árvore da vida já apontava para ele. Sabe por que nós estamos aqui? É por causa dele, é por ele, é para ele. Eu não sei se você já o fez. Caso não, levante os teus braços neste exato momento.
Glorifica Jesus, glorifica Jesus. Você não entendeu, mas eu aplico. Tudo bem que você pode ter começado este congresso vivendo Gênesis 3. Pastor, tu não sabes como tem sido as minhas práticas, tu não sabes como tem sido as minhas obras, tu não sabes o que eu tenho feito no dia de ontem. Eu não preciso saber, mas eu estou aqui para apresentar a árvore da vida e dizer assim: Satanás é que está contando com a sua morte, mas há uma novidade para Satanás. Para ele sim está a morte eterna, mas para esses que estão respirando o fôlego da vida, ainda há a alternativa da salvação eterna. Dá licença, eu estou pregando para uma geração crente. Tudo bem que você erra, tudo bem que você falha, tudo bem que você cai, tudo bem que você tropeça, e esse tudo bem não é validando o seu pecado, não é validando a sua história, mas é sobretudo dizendo assim: o Deus que te ama, apesar de tudo, Ele ainda está de braços abertos para dizer: venha, venha. Aí chegamos em Gênesis 4, porque essa é a mensagem. Gênesis 4 é algo extraordinário. Note, no capítulo 3, anterior ao 4, nós percebemos que Deus vai apresentar novamente a Adão e Eva duas sementes. Repita após mim: duas sementes. Ah, não. Com o pastor ontem o negócio foi com fervor, né? Será que é porque o pastor Neto é arroz com feijão? Tudo bem, mas é palavra de Deus. Vamos lá? Duas sementes. As meninas, duas sementes. Os meninos, duas sementes. É apresentada a semente da serpente e é apresentada a semente da mulher. Entramos no capítulo 4 e fica bem claro que o ambiente da casa de Adão e Eva se transforma. Alguém vai dizer assim: pastor, será que Adão foi salvo? Algumas indagações. Mas eu percebo ao longo da história imediata ao capítulo 3 que algo diferente vai acontecer na casa de Adão. Primeiro, fica bem claro que Adão e Eva confiaram agora, ou depositaram a fé na semente da mulher. Fica bem claro. Como eu sei disso? Simples, por alguns detalhes. Primeiro, quando a gente vai perceber o culto de Caim e Abel, tudo bem que eles foram expulsos do jardim, tudo bem que os querubins estão muito bem armados, não permitindo que eles voltassem a comer da árvore da vida. Tudo bem. Agora eles estão meio aos abrolhos e os espinhos, e do suor, do labor, do sacrifício. Agora este homem, tendo que semear, tendo que plantar, tendo que colher, e sobretudo agora tendo uma terra amaldiçoada. Não foi Adão o amaldiçoado, foi a terra amaldiçoada. Mas escute isso aqui. Eu percebo que este casal voltou a crer em Deus por meio da promessa da semente da mulher, porque o ambiente da casa deles muda. Sabe como eu sei? Por mais que eles não estivessem mais no Éden, mas o culto que Caim e Abel apresentam, sabe quem está no culto? Deus. Não, peraí, vamos lá. Tanto no culto de Caim como no culto de Abel, sabe quem está presente? Deus. Quer dizer que Deus não está restrito ao jardim, Deus não está restrito a um espaço, Deus não está restrito a uma agenda, Deus não está restrito a um ponto da sua vida. Sabe quem está fora do jardim? Sabe quem está do lado de lá do jardim? Deus. É Deus dizendo assim: mesmo que você caia aqui, mas eu ainda permaneço com você lá. Tem alguém na casa? Será que é a fome, ou eu estou diante de uma igreja que não é pentecostal? Você não está entendendo.
Se Deus estivesse restrito ao jardim, Ele seria um Deus de condições. Mas como Ele não é um Deus de condições, porque o seu amor é incondicional, Ele diz assim: eu estou com você tanto no jardim, mas apesar de tudo, eu estarei com você também fora do jardim. Bendito seja o nome do Senhor. Você que pensa que o Espírito Santo te deixou quando você entrou naquele quarto para pecar, você que pensa que o Espírito Santo te deixou quando você foi para fornicação, ou para acessar páginas eróticas, ou ter aquele diálogo terrível, você que pensa pelo contrário, você foi selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não é como uma roupa, que a gente pega a roupa suja, como eu peguei a camiseta suja de ontem e deixei lá para lavar. Não, o Espírito Santo, Ele geme com gemidos inexprimíveis, porque Ele sabe perfeitamente que você escolheu um caminho de morte, que você está no delito, que você está no pecado, mas Ele diz assim: eu não sou um Deus de condição, eu te amei primeiro, apesar dos seus erros, apesar dos seus defeitos, apesar das suas falhas, apesar dos seus fracassos, apesar das suas frustrações, eu ainda estou contigo. Eu não desisto de você, eu não desisto da sua. Rabá, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos, Maria. Eu estou sentindo a presença dEle aqui. Ai, irmã Ludmila, a presença dEle aqui é notória, é perceptível. Tudo bem que está dentro de uma mensagem de reflexão profunda, e toda palavra precisa ser refletida, porque ela precisa penetrar no mais íntimo, no mais profundo, do nosso interior. Mas dá licença, o Espírito está falando com muita adolescente, o Espírito está falando com muita jovem, que entrou aqui pensando em parar, em desistir, mas o Senhor está dizendo: eu sou o Deus da segunda oportunidade. Escute, a primeira prova que aquele casal mudou e o ambiente foi transformado, não porque o ambiente é que dita as regras, não porque o meio é que nos forja, mas sim a presença de Deus. É que Deus esteve no culto presente. Outras provas, o próprio nome de Caim, quando no capítulo 4, versículo 1, diz assim: e Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: concebi um homem do Senhor, Yahvé. É como se Eva estivesse dizendo assim: tudo bem, eu pequei, enfim. E no capítulo 3 eu nem entrei pelo caminho do arrependimento, mas depois que a semente, a promessa da semente foi lançada, ela tomou a decisão: eu não quero mais permanecer como semente da serpente, eu quero depositar a minha confiança, depositar a minha vida, depositar a minha fé na semente da mulher. No mesmo capítulo, provando que o Senhor visitou essa casa novamente, e não é o ponto central do sermão, mas nós vamos perceber no versículo 24, que depois que tudo ocorre, agora Eva vai ter mais um outro filho. No versículo, se não me falha a memória, aqui no versículo, quando ela vai ter aqui o seu segundo filho, o seu terceiro filho, Sete, ela vai dizer assim, que agora Deus está dando no lugar de Abel, aquele filho Sete. E o texto deixa bem claro que quando ela fala com Deus, ela está dizendo assim: Senhor, eu confio na tua força, como eu confio no teu poder. E naquele exato momento Deus visita Eva, e ela vai conceber Sete. E nós conhecemos uma parte da história. Deus não se ausentou, Deus transformou aqueles corações. Mas venha comigo, o ponto central e o caminho para o término. Repita após mim assim: a religião de Caim é a mesma religião de Abel. O Deus que Caim serve é o mesmo Deus que Abel também serve. Não há duas religiões no capítulo 4, há uma única religião.
E a religião que está em questão não é uma religião pagã. A religião que está em questão é a religião ao Deus vivo. É a verdadeira religião. Poderia dizer à luz de Tiago, é a religião bíblica. O segundo ponto interessante é que o Deus que Caim serve é o mesmo Deus que Abel também serve. Isso significa que os dois se relacionavam com o mesmo Deus. Cada um na sua individualidade, cada um na sua particularidade, mas ambos se relacionavam com Deus. Até aqui não há nada diferente. Até aqui não há nada estranho. A religião é a mesma, o Deus é o mesmo. E é tão interessante que ambos tomam a decisão de apresentar elementos a Deus. E entenda bem, naquele tempo, quando se apresentava diante de Deus, ali se apresentava uma oferenda. E uma oferenda naquele tempo, como nos dias de hoje, de uma forma distorcida, a deuses estranhos, nada mais era do que o reconhecimento de que havia alguém superior a si mesmo. Então, se pegava elementos daquele tempo e apresentava a quem se cria. E esses elementos eram ofertados por quê? Porque ali era um ato literalmente de reconhecimento ou consciência de que nós aqui somos seres humanos, mas existe um ser que é maior do que nós, que é superior a nós, que nós precisamos satisfazer a sua justiça, satisfazer o seu querer, satisfazer a sua vontade. Então, tanto Caim e Abel buscaram elementos. E venha comigo. Caim vai pegar parte do fruto da lavoura que ele havia plantado. Abel vai pegar da gordura, diz o texto, e vai pegar da primícia do seu rebanho, da primícia do seu rebanho, para oferecer a Deus. Venha comigo, o que esse texto não quer dizer? A diferença aqui da adoração de Caim e Abel nunca esteve no tipo dos elementos ofertados a Deus. Nunca esteve. Já vi muitos pregadores, jovens pregadores, tomem cuidado em replicar o que a Bíblia não diz. Replicar porque se ouve e aquilo vai passando de geração a geração. Eu sempre ouvi que o ponto aqui está no tipo da oferta. E aí, como Deus lá na frente vai ensinar para o povo de Israel que a oferta cruenta, isso apontava para Jesus, o ponto aqui nunca esteve no elemento escolhido. Nunca esteve. Até porque até Gênesis 2 não se ouvia falar em morte de animal. E a ocupação de Adão era jardineiro, cuidador, plantador do Éden. E em todo o tempo até Gênesis 2, todos os elementos que Adão usava para ofertar a Deus eram oriundos da terra. Então não bate. O ponto aqui, pastor Alisson, não é o tipo do elemento que eu busco para oferecer a Deus. Qual é o ponto aqui central deste texto? Que de um certo modo vai diferenciar Caim de Abel, Abel de Caim. Primeiro, de uma forma muito rápida e simplista, eu disse que eles foram criados no caminho, educados no caminho. Tanto é que eles têm a mesma religião. Outra prova de que aquele casal confiou na semente da mulher e teve as suas vidas transformadas. Caim e Abel, desde muito cedo, conheceram o Deus dos seus pais, porque os seus pais lhes apresentaram. Caim aqui não está agora depositando a sua fé nos elementos naturais, uma fé naturalista, materialista. Não, senhores, não, jovens.
como também Abel aqui não, ambos estão aqui oferecendo a Deus. Quer dizer que o ambiente em si ali foi transformado, porque os corações dos pais foram transformados, e eles foram ensinados no caminho. Sabe por quê? Eu aplico uma parte aqui, desde o início eu estou falando. Eu disse que o ambiente nunca teve a condição de nos forjar, nunca. Mas nós, uma vez, temos a condição de influenciar o ambiente no qual estamos. Venha comigo, escute isso aqui. O ambiente não tem poder de nos influenciar. As pessoas, a faculdade, a escola não tem poder ou propriedade de te forjar, influenciar. Você não tem levado essa vida medíocre por causa do seu passado, por causa da sua família, por causa do seu pai, por causa da escola, por causa dos amigos. Você tem levado essa vida medíocre por causa das suas escolhas. Nós decidimos. Responsabilidade, diz Ezequiel, responsabilidade pessoal. Eu decido pecar, eu decido me afastar de Deus, eu decido romper a aliança, eu decido distanciar dele, eu decido quebrar a comunhão, eu decido. A religião é a mesma, o Deus é o mesmo. Os elementos estão sendo apresentados, e ora, à luz de Moisés ou da lei, entendemos que quem oferece uma oferenda a Deus está ocupando também a função de sacerdote. Quer dizer que Caim e Abel eram sacerdotes. Oficiais de Deus na terra. Era quem Deus havia acreditado todos os elementos, todas as funções do seu reino aqui junto à terra, a terra amaldiçoada. Mas esses homens agora têm a mesma condição daquilo que aprendemos lá na frente à luz das Escrituras, de trazer as coisas erradas a Deus. Porque o que acontecia em dias de Moisés, simples, o homem pecava, e ali ele oferecia um sacrifício, e quem fazia aquele sacrifício era o sacerdote. Então a ocupação, a função do sacerdote era trazer o homem novamente a Deus. Ele pecava, o relacionamento se quebrava. Ele pecava, a aliança também se quebrava. Mas agora o sacerdote tinha a função de apresentar a Deus a oferenda, e agora Deus deliberar perdão. Aqui no capítulo 4, ambos são sacerdotes. Mas qual é o ponto? O ponto central dessa mensagem é que aquilo que Jesus havia dito para a samaritana, parece que teve um prenúncio justamente aqui. Abel entendeu o que Caim não entendeu. Abel entendeu que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando conosco aqui nesta manhã? Abel entendeu o que a samaritana entendeu lá na frente, que a questão não está na religião, a questão não está no cerimonial, a questão nunca esteve nos elementos do culto. Tudo bem que você traz a Bíblia e faz muito bem, tudo bem que você traz as revistas da escola dominical e faz muito bem, tudo
Tudo bem que você traz muitos elementos para o culto, até o seu lencinho é necessário, porque aqui você derrama suas lágrimas de quebrantamento diante do Senhor. Tudo bem, isso são elementos também importantes, mas o que é necessário é a entrega do seu coração. Escute isso: o Pai desde o Éden, não somente a partir do capítulo 4 do culto de Caim e Abel, João Pedro, que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, porque Adão e Eva estavam no lugar perfeito, equilibrado, onde reinava o amor, a paz, a comunhão, mas o coração havia sido entregue às paixões do desejo, às paixões da carne, mesmo antes de tomar o fruto, porque aquela mulher, diz o texto que ela olhava para o fruto, e o fruto olhava para ela, e ela desejava e via que era um fruto bom de se comer, apetitoso, delicioso. Dá licença, o casal está no Éden, no lugar perfeito, mas o coração está fora do Éden há tempo. Dá um lencinho aí, por favor. Aleluia, aleluia. Tem gente que está aqui fisicamente, tem gente que participa da ceia. Fisicamente é uma coisa bela. Tem gente que sobe no altar, tem gente que canta maravilhosamente bem, tem gente que toca maravilhosamente. Porém, entenda isso, não basta isso. A sua entrega não começa a partir do ensaio, a sua entrega não começa a partir da sua dedicação. Quando você reserva um tempo na sua agenda, de uma noite de sacrifício, uma noite terrível, né? De segunda-feira ensaiar, a sua entrega não começa a partir daí. A entrega, jovens, não começa a partir do altar. Dá licença, tem gente que vem aqui e aparentemente está entregando tudo, mas no íntimo nunca entregou nada. Mas o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Dá licença, tudo bem, eu creio plenamente que eu estou diante da melhor de todas as gerações, de todos os tempos e de todas as épocas, porque temos acessado coisas que os nossos pais não acessaram. Que coisa maravilhosa! No entanto, existe um porém na sua vida. Essa geração só será vitoriosa, essa geração só vai chegar a lugares que nós não chegamos, nós não acessamos, se a presença do Senhor estiver. Sim, eu entendo isso. No entanto, a entrega precisa começar do íntimo, a entrega precisa começar do mais profundo do ser. Tem gente que pensa que o culto começa no templo, mas o culto não começa no templo, o culto começa no íntimo, o culto começa no profundo. Meu Deus do céu! Você está aí, você pode glorificar ao Senhor. O Senhor está falando contigo nesta noite, o Senhor está falando comigo. Por muito tempo, jovens, eu entreguei a minha religião, por muito tempo eu entreguei o meu tempo. Diga de passagem, eu já contei isso. Um dia eu entrei lá naquela salinha que o presbítero Tiago está, aquela que dá apoio médico, aquela salinha que na ocasião era o gabinete pastoral. Numa terça-feira eu disse assim: hoje de segunda para terça, eu vou orar a noite toda. Já era pastor, tem 10 anos isso. Eu vou orar a noite toda, eu vou jejuar o dia de amanhã, o tempo todo, irmã Daniela Medeiros. Eu vou jejuar, irmã Jéssica. E aí sim foi, eu vim para cá na segunda e orei a noite toda e tal, e pedindo poder, e pedindo para que Deus se revelasse, e pedindo para que todos contemplassem a glória de Deus. Tudo bem, a oração estava num sentido bíblico. Aí no dia seguinte eu não comi, eu não bebi água. Eu até disse: Senhor, para pregar eu preciso beber uma aguinha, me libera lá no horário da mensagem, porque o jejum era de pão e também de água. Pois bem, aquela noite foi a pior de todas, aquele culto foi o pior de todos. Não porque o Senhor se ausentou do culto, não porque os irmãos não vieram, não porque a casa estava cheia ou vazia, não. É porque aquele dia eu trouxe elementos para o culto, mas o meu coração não veio, o meu coração não chegou. Na segunda noite eu entrei na sala, mas o meu
meu coração ficou fora. Na segunda, eu estava ainda na sala, mas o meu coração distante. Aí até o dia que eu ouvi o Senhor dizendo: quem foi que disse que eu pedi os elementos da terra, ou os elementos do seu rebanho? Quem foi que disse que eu preciso de sangue? Quem foi que disse que eu preciso de cereal? Quem foi que disse que eu preciso do seu tempo? Eu preciso, não. Vamos parar com isso do melhor. Antes do melhor, precisa ter uma entrega do profundo. Eu vou repetir: antes do melhor, é necessário entregar o profundo. A mensagem de ontem, o texto de ontem, foi justamente poder no interior do homem, pessoa do Espírito Santo no interior do homem. Dá licença, até quando essa namorada vai tomar conta do íntimo, do teu íntimo, do seu coração? Até quando esse namorado vai governar os seus sentimentos? Até quando esse instinto da homossexualidade vai reinar dentro dessa casa? Quem precisa reinar aí dentro é o Senhor Jesus Cristo. É aquele que vive, é aquele que reina, é aquele que salva, é aquele que cura, é aquele que liberta, é aquele que transforma, é aquele que redime, é aquele que levanta, é aquele que sara, é aquele que dá licença. O Senhor está aqui nessa noite, nesta manhã de domingo, e Ele está movimentando as águas. Eu estou diante da geração, dessa geração que vai muito longe, porque entende perfeitamente que tudo começa do mais profundo. É Ele quem visita o mais profundo. Esse sentimento não pode governar a sua alma. Tem alguém na casa? Tem alguém na casa? Eu não sei se essa mocidade está cansada, pastor Eduardo, mas tem alguém na casa. Eu estou pregando para essa geração. Eu disse que essa geração vai chegar onde nós não chegamos. Eu disse que essa geração vai alcançar o que nós não alcançamos. Eu disse que essa geração vai galgar patamares que nós não galgamos. E você ainda não deu glória. No entanto, você precisa entender que será possível. Tudo bem, Deus tem dito assim, ó. Sabe o que Deus tem falado, irmão Samuel? Que essa igreja é um celeiro de pregadores, que essa igreja é um celeiro de cantores, minha sogra querida. Essa igreja vai enviar gente para os 4 cantos da cidade. Eu creio nessa promessa. No entanto, o Pai ainda está à procura dos verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Adore em espírito e em verdade. Eu quero ser o primeiro. Onde está o segundo? Quando eu vejo jovens como presbítero Álvaro, Natanael, Jonathan e outros mais aqui pregando na graça, aqui pregando na unção, sabe por quê? Porque eles entenderam o que muitos ainda não entenderam, que o culto começa no profundo. Eu respeito do quarto do secreto, eu respeito a sala de oração, eu respeito, isso é fundamental, mas não começa no secreto do quarto, nunca começou no secreto da oração. Começa no mais íntimo, começa no mais profundo, começa no interior. Dá licença, cadê você? Me ajuda aqui. Glória a Deus. É assim mesmo, irmão Cássio, é nessa espontaneidade. Cadê os pregadores que estarão indo? Cadê os cantores que estarão indo? Cadê eles? Cadê os professores de escola dominical que subirão aqui com graça? Não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. O nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Foi de que vale ter a noite. Nossos ensaios serão diferentes a partir do momento que essa geração começar a entender que a coisa começa no profundo, que a coisa começa no íntimo. Os nossos cultos, a nossa escola bíblica dominical
musical, os nossos louvores, as nossas ministrações, a profecia será diferente a partir do momento que esta minha geração, eu acredito em vocês, jovens, eu acredito em vocês. Sabe por que eu acredito em vocês? Não é porque vocês são ovelhas sob os meus cuidados, não, senhores, não é porque vocês fazem parte da Decatalão. Eu acredito em vocês porque Deus acreditou primeiro. Será que você está entendendo essa verdade do Espírito Santo aqui nesta manhã? Deus acreditou primeiro. Deus sabe de tudo. Ele dá detalhes da sua vida. Porém, Ele acreditou em você. Movimenta as águas aqui, Espírito Santo. Lá onde está o irmão David, movimenta as águas, Espírito Santo. Movimenta as águas, Espírito Santo, nesse auditório. Movimenta as águas, Espírito Santo, aqui nesse altar. Fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. Escute, eu já termino. O culto de Caim não tem devoção. O culto de Abel tem devoção. Alguém pergunta assim: pastor, o que é devoção à luz da Bíblia? Simples. Devoção à luz da Bíblia não é só adoração. Por isso que adoração não é somente um hino que se canta. Por isso que tem gente que canta muito bem, mas não adora, não oferta, e Deus não recebe. Eu amo afinação, irmão Tiago, vocês sabem disso, e eu sou exigente. Eu ouço vocês no segundo tempo para ver como é que está a afinação da guitarra, afinação da caixa. A gente ouve. Deus me deu um ouvido meio musical. Eu amo afinação, mas tem gente, irmão Geise, que sobe aqui e canta muito bem afinado. Ele faz bem, mas não entrega o seu louvor, não entrega a sua adoração. Enquanto tem gente que chega aqui, como a minha esposa no passado, hoje não, hoje ela está afinadíssima. Inclusive eu quero que ela seja a próxima cantora do Uniad 2027. Está muito afinada, mas antes era muito desalinhada. Mas por vezes ela pegou a harpa cristã lá dentro de casa, as crianças sentadas, eu do lado querendo parar, e ela começava assim: mais Cané. Começava em dó, ela terminava em si. Mas o João Pedro é prova, minha casa era visitada por vai de novo, ministério de novo. A minha casa era tomada da glória. O poder de Deus inundava a sala. Aí ela ia repetir, para aí, o negócio que estava em dó ia para ré sustenido, um tom 1.1 acima. Dá licença,
só que ela colocava amor. O culto dela tinha espontaneidade, voluntariedade. É como se ela estivesse dizendo assim: se é para ti, Senhor, eu ofereço o que eu tenho. Será que você está sentindo Ele aqui? Ele está pronto a receber a sua adoração, e sobretudo a porção já está pronta a ser deliberada sobre você. E também, por fim, as comportas do céu já estão abertas, e o trono da graça está dizendo: onde está um coração contrito? Onde está um coração verdadeiro? Onde está a geração de Abel? Onde está? Cadê ela? Onde é que eu posso encontrar? Aí o Espírito sai a procurar. O Espírito sai a procurar como a águia. Aí ele pousa e pousa. Tem momento que ele acha, mas tem momento que ele não acha. Se ele... dá licença. Diz o texto, a questão bíblica aqui não é que Abel era perfeito e Caim não. Não é que Abel não tropeçava e Caim tropeçava. Não é que Abel pecava, ou desculpa, não pecava e Caim não pecava. Não é isso, porque Deus não está à procura do teu pecado. Deus está à procura do teu coração. Aí o Espírito, como a pomba, ele pousa em cada coração. Ele encontra pecado, ele encontra falha, ele encontra coisa que não presta, ele encontra intenção má. No entanto, se ele achar um coração, ele está à procura nessa tarde, e ele está a derramar. Dá licença, enquanto o ministério de louvor sobe o tom, a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus, a glória. Você não sabe o que está acontecendo aqui nessa manhã. Sim, por ti, Jesus, bendito. Tudo entregarei, só as meninas. Só as meninas. Vai, Mandébora. Vai.
Pode asseverar.